amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Neste vídeo eu vou comentar sobre o especial de Natal que a Rede Globo está preparando para o dia 25 de dezembro e que tem um forte significado subliminar. A Rede Globo está promovendo um final de ano com uma programação bem estranha, como sempre. Além do especial Porta dos Fundos que já conhecemos, no qual ela vai novamente blasfemar do nome e da fé em Jesus. Além disso, a emissora está lançando um novo especial de Natal chamado Gilda, Lúcia e o Bode. Obviamente que essas duas programações são uma grande oferenda para a ceia profana do Natal, nessa data que nada tem a ver com o nascimento de Cristo. São programações com mensagens ocultas, descaradas e imorais, além de ser recheada também de mensagens subliminares ocultistas. Bom, sobre o Porta dos Fundos não precisa nem dizer, pois já está escancarado. Eles vão levar multidões a escarnecer o nome de Jesus, e a palavra nos adverte para não entrar na roda dos escarnecedores, pois o juízo pode tardar, mas sempre vem. Ao assistir a essas programações, você abre uma porta espiritual na sua casa, já que quem assiste vai se prostrar às imoralidades que serão apresentadas. Com certeza você vai rir das piadas e das obscenidades, zombando do nome de Jesus. E assim você estará entrando, mesmo sem querer, na roda dos escarnecedores. Por isso, eu não aconselho que ninguém assista essas programações. Eu sei que muita gente fica curiosa em ver, mesmo que seja para criticar, mas quanto menos pessoas der audiência para esse tipo de programação, menos força você dá para esses tipos de aberrações. E quanto à produção, Gilda, Lúcia e o Bode, há algo bem explícito por trás dessa trama que devemos analisar. É uma produção que tem a participação da Fernanda Montenegro e da Fernanda Torres, mãe e filhas juntos nessa programação. Bom, a presença do Bode é muito mais que um elemento cênico de humor, mas uma referência direta a algum ritual luciférico dessa trama. O Bode já é o principal símbolo da Globo, pois é uma emissora ocultista e maçônica, e sempre se utiliza deste símbolo e de outros em tudo o que ela faz. A figura do bode não tem nada de inocente nesse contexto. A Globo já usa essas simbologias subliminares há muito tempo, veja. Bom, o bode também está no programa do Fantástico, através daqueles chifres simbólicos, e também no Jornal Nacional, através de imagens subliminares de fundo. E é interessante que o bode é um animal simbólico para este mês de dezembro e janeiro, já que rege Saturno e o signo de Capricórnio. Eu estou aproveitando até essa questão para trazer essas referências sobre a figura deste animal, já que até na Bíblia fala que no dia do juízo final, ele vai apartar os bodes das ovelhas. Claro que todos os animais foram criados por Deus, mas a simbologia dos animais fala sobre questões práticas da existência e das simbologias e das forças animalescas dentro do homem. E neste contexto nós temos a serpente, o bode e também outros animais que são citados na Bíblia. Azazel, por exemplo, segundo as tradições judaicas, cristãs e também islâmica, é um anjo caído. Azazel é o nome atribuído ao anjo caído chamado Samael, que seria encarregado da tarefa de enumerar as faltas humanas e apresentá-las diante de um tribunal divino. Por isso é dito que o bode é aquele que carrega as culpas da humanidade, pois a Satanás é atribuído a razão do mal de tudo que existe no mundo. No ritual de Yom Kippur, um bode era sacrificado para Deus e outro oferecido a Azazel, sendo encaminhado para correr no deserto, levando consigo os pecados do povo. Por isso que o bode está relacionado à simbologia do pecado e Satanás. Lúcifer, o anjo caído. Mas o fato é que isso existe no misticismo judaico-cabalista, que é apenas uma vertente do judaísmo apóstata, com práticas oriundas dos cativeiros da Babilônia e Egito. A mitologia diz que Azazel teve filhos que pereceram no dilúvio. Esses rebentos foram chamados de Néfilins. Azazel é a figura que os rabinos da Idade Média explicavam, sendo designação de um demônio peludo do deserto, por isso que ele é representado na figura do bode. Azazel é considerado um demônio que era adorado como ídolo na forma de um bode, no qual se ofereciam sacrifícios e holocaustos a essa figura caprina. Havia inclusive rituais de todo tipo. Virgens templárias e prostitutas culturais praticavam atos libidinosos com a cabra e outros homens. Um ritual que configura o culto das bruxas. Um ritual macabro e pervertido.
E no Pentateuco, Moisés prescreveu regras rígidas contra essas práticas e também contra a adoração de Moloque. Segundo a lenda e a mitologia, Azazel foi o ex-arcanjo Natanael, que desceu do paraíso para libertar a sua amada em uma prisão do inferno. Antes disso, ele era um anjo cuja missão era treinar as tropas celestiais e o enviado para viver entre os humanos. Nessa missão, ele terminou se perdendo e teve relações com as mulheres da terra. É isso que motiva a crença de que os rituais e invocação de Azazel ocorrem através da prática de atos sexuais entre mulheres e cabras. Azazel é o rei dos Shequimitas, ou seja, uma raça de demônios meio homens e meio cabras, com um aspecto parecido com a entidade chamada Baphomet. A alta magia trabalha com a energia de Kundalini. Ela é como se fosse uma serpente de fogo. Essas serpentes aladas simbólicas se entrelaçam no falo de Baphomet na forma de um número 8, fazendo menção à serpente Leviatã, se preparando para derramar essa iluminação luciférica vinda do plano astral maligno. Por isso que o bode Baphomet jorra do alto da sua cabeça aquele fogo. Veja que o segundo bode deveria ser conduzido para fora, ao deserto, no ritual de Yom Kippur, para onde ele deverá encaminhar-se e, de modo simbólico, levar embora os pecados do povo de Israel. Essa simbologia é estranha, já que os pecados do povo é expirado por um cordeiro e não por um bode. Talvez aí esteja a distorção que deu origem à apostasia e às simbologias maçônicas. Devemos nos perguntar se os nossos pecados estão sendo expiados por um bode ou por um cordeiro, porque, segundo a palavra, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Expiar não significa que nos tornamos perfeitos, mas que estamos debaixo da tolerância e da paciência de Deus por causa da oferta expiatória. E é interessante também que o livro de Daniel cita o bode, no qual, onde nos dias finais haverá um grande confronto entre um bode e um carneiro. Embora alguns interpretem que este confronto já aconteceu, Daniel cita que esses eventos diz respeito também aos últimos dias. Sabemos que os seres angélicos são citados sempre como animais simbólicos. Os querubins são citados como sendo águias, bois, e Lúcifer é citado como sendo uma serpente, ou um bode. Bom, eu entendo que este confronto no que diz respeito ao fim dos dias pode perfeitamente representar as potestades que estarão agindo nos últimos dias. Na descrição de Daniel, o bode peludo é o rei da Grécia e o carneiro é o rei da Média ou da Pérsia. Não quer dizer que serão esses mesmos países, mas sim representam as potestades que estão por trás deles. Eu falei aqui da conjunção também entre Saturno e Júpiter, que representam duas potestades agindo. Saturno é regido por Capricórnio, o bode, e Júpiter é regido por Sagitário. Sagitário é regido por um animal na forma de um centauro, que representam forças ocultas e animalescas. Por que o bode representa o mal? O bode peludo seria um questionador. Ele coloca em dúvida a palavra de Deus para conseguir seguidores. Em muitas seitas, as entidades pedem oferendas para que os demônios deixem a pessoa em paz. Por isso que é comum que aqueles que querem fama, sucesso, façam acordos com esses principados e potestades para que eles possam atuar e abrir os caminhos da sua vida. As vertentes que tentam negar a existência do diabo geralmente citam a simbologia do bode. Eles dizem que atribuir as culpas e pecados do mundo ao diabo é uma forma de fugir da culpa. Assim, o bode carrega todas as culpas, aliviando a consciência do indivíduo. Mas é interessante que a maioria das pessoas que formulam essas teorias geralmente são também praticantes de algum tipo de ocultismo. A figura do bode simboliza a energia híbrida, a mistura do masculino e feminino, positivo e negativo, branco e preto, unida para algum propósito mágico. Eu sei que existe um debate no qual alguns afirmam que Lúcifer não é Satanás, mas a verdade é que na doutrina oculta este é o nome ainda dado a ele, já que Lúcifer, apesar da sua queda, ainda tenta se passar por um anjo de luz. Veja que nessa série eles colocaram o nome da personagem como sendo Lúcia. E se formos pesquisar o significado do nome Lúcia, nós veremos que significa iluminada, cheia de luz, tendo uma estreita relação com o nome de Lúcifer. O nome Lúcia significa a luminosa, a iluminada, ou aquela que nasceu com a manhã, fazendo referência à estrela da manhã. Lúcia é a variante feminina de Lúcio,
nome que tem origem no latim Lucius, derivado da palavra em latim lux, que significa luz, Lúcifer. Não estou falando que quem tem este nome está amaldiçoado, mas nós estamos falando isso dentro de um contexto subliminar que envolve essa programação. Bom, apesar dessa programação ainda não ter ido ao ar, estamos apenas analisando algumas referências da divulgação dessa produção, no qual já fica muito clara a alusão da trama com um ritual para esse final de ano por parte dessa emissora. A trama apresenta o bode como se fosse uma alegoria para os problemas que as duas personagens terão que lidar, mas fica clara a intenção do bode como parte de uma mensagem subliminar, já que, como vimos, o bode é um animal explicitamente ligado à maçonaria, ocultismo e luciferianismo. Bom, então é isso. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais. Deixe seus comentários e as suas considerações sobre este assunto. Shalom.